e hoje nós vamos falar sobre a figura de dois tipos de mulheres. A mulher que é sábia ou sensata e a mulher que é sabiá. O que é isso, pastor? O que é mulher sabiá? Vamos ver então o que a palavra de Deus tem a nos ensinar, e nós vamos ver isso em Provérbios 14, verso de número 1. E durante a exposição você vai se identificar com uma dessas duas mulheres, e o nosso desejo é que ao final todas possam realmente abraçar e reconhecer que o melhor caminho, obviamente, é o caminho da mulher sábia, da mulher sensata. Provérbios 14, o primeiro versículo, ele nos diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Vamos repetir apenas um versículo? 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Pastor, o senhor está inventando coisas. Não há nenhum momento aqui neste versículo Salomão falando de um sabiá. É verdade. Aqui é uma figura para ilustrar e introduzir este sermão. Por quê? Não sou nenhum perito em ornitologia, quanto mais nesse tipo de pássaro, mas olha que interessante algumas informações que pude pesquisar. Vocês sabiam que de todas as aves, o sabiá é uma ave territorial, o que implica que o seu canto ele é tão forte e potente que chega em alguns contextos a ser barulhento. O sabiá é uma ave barulhenta. Alguém gosta de uma pessoa barulhenta na sua casa? Além disso, tem uma das espécies do sabiá, chamado sabiá laranjeira, que além de ser barulhento o seu canto, ele também é bagunceiro. Quando ele quer procurar comida, ele, olhando o seu jardim, quem aí cultiva um jardim na sua casa, e ao caçar, ele não está nem aí para o cuidado que você tem pelo seu jardim. E então ele destroça, faz aquela bagunça para caçar algo para comer. Então ela é uma ave barulhenta, uma ave bagunceira. Poderíamos dizer que é uma ave que mexe com a estrutura de uma casa limpa, organizada, cheirosa, harmoniosa. Não é verdade? Algo que certamente toda mulher, toda dona de casa que se preste busca preservar esse espaço. Sabemos que nem sempre conseguimos, principalmente quando chegam os filhos, não é? Eles têm uma visão diferente do que é uma casa benquista, mas nós vemos aqui que o sabiá é uma ave barulhenta e bagunceira. E Salomão aqui neste verso, ele faz um contraste entre dois tipos de mulheres. É claro que aqui a mulher insensata, ela faz algo muito mais terrível e perigoso do que simplesmente causar barulho e bagunça. Mas derribar uma casa também é fruto de constantes atividades barulhentas e bagunceiras, de mexer com algo que deveria se manter preservado. Não é a primeira vez que Salomão ele trata da sabedoria usando uma figura feminina, nós já vimos isso. Na verdade, no capítulo 9, o verso 1, poderíamos dizer que aqui nós temos quase que um versículo vizinho. Só que lá, Salomão ele fala da sabedoria que edifica, mas aqui ele já está dizendo a mulher que tem essa sabedoria, o que ela é capaz de fazer com essa sabedoria, e aquela que não possui a consequência. O que nós vamos ver aqui então, essa noite, é que a palavra de Deus nos mostra dois modelos de mulheres. A chamada mulher sábia, e para facilitar a memorização, e espero que depois dessa breve aula de ornitologia, entendam que eu quero chamar de oposição à mulher sábia, uma mulher sabiá. E nós vamos ver de duas formas. Nós vamos ver como que a palavra de Deus, ela nos mostra por que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, já a insensata ou
a mulher sabiá, ela derriba a sua casa, ela é responsável pelo caos dessa casa. E nós vamos ver também exemplos na Bíblia. Um exemplo na Bíblia de uma mulher que foi insensata, uma mulher sabiá, e um exemplo de uma mulher que é um modelo de mulher sábia e sensata. Primeiro nós vamos ver por que a mulher sábia edifica a sua casa. E aqui quando nós lemos que a mulher sábia edifica a sua casa, certamente nós iremos nos remeter a um salmo, que é um salmo bastante conhecido e famoso, principalmente quando nós estamos falando em um contexto para famílias. Eu estou me referindo ao salmo de número 127. E olha que interessante o que o salmista diz no Salmo 127. Logo no primeiro versículo, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Com isso aqui, o que o salmista está nos ensinando é que para termos a nossa casa edificada, e casa aqui tanto em Salmos quanto em Provérbios, é uma figura de linguagem que aponta não para a casa, o ambiente geográfico, físico que você e eu deixamos para estarmos aqui na casa do Senhor, mas é a família. Não poucas vezes a igreja usa a figura de casa para se referir à família. Então aqui quando fala, se o Senhor não edificar a casa, está dizendo, se o Senhor não edificar a nossa família, em vão trabalham aqueles que tentam edificar. Então, a mulher sábia, ela edifica a sua casa não porque ela é uma mulher mais empoderada do que a mulher insensata, não porque ela é uma mulher mais inteligente, que teve a possibilidade de estudar e conseguir fazer mais cursos e mais recursos e não ficou presa apenas às atividades do lar. Não, ela consegue edificar a sua casa porque é exemplo do que o Salmo 127 nos mostra. Ela entende que quem edifica a nossa família é o Senhor. Então a mulher sábia, ela entende que ela não é capaz de edificar a sua própria família. O primeiro passo para uma mulher ser sábia é reconhecer que ela não é capaz, por ela mesma, de edificar a sua própria família. Assim como nós vimos que o primeiro passo para um filho obediente ser tido por sábio é reconhecer que ele é desobediente e que ele não consegue por ele mesmo obedecer à palavra de Deus. Mas também nós temos, não só aqui no Salmo, mas nós temos um exemplo no Novo Testamento. No próprio Sermão do Monte, Jesus encerra com uma parábola. E a parábola que Jesus encerra é nada mais, nada menos do que uma parábola que fala de fundamentos. Fala de uma casa, não é? A parábola dos dois fundamentos. E o que nós encontramos aqui em Mateus 7, os versos 24 a 25, a conclusão do seu Sermão do Monte, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem, e a palavra que homem no grego não se refere a homem no sentido masculino, mas se refere a ser humano, então pode incluir também mulheres. Será comparado a um homem ou mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Por duas vezes ele diz, fora edificada sobre a rocha. Então, a pessoa aqui prudente, e prudente é um sinônimo para sábio, refere-se a essa mulher que Salomão está descrevendo aqui no capítulo 14. Refere-se àquela figura que o salmista no Salmo 127 está dizendo, olha, você quer que a sua família seja edificada? E pergunta, qual mãe, qual esposa não quer que a sua casa, que a sua família seja um modelo, onde ali os seus filhos, onde ali o seu marido, onde ali os seus pais, já de idade, possam representar e manifestar esse amor de Deus que nós acabamos de ler e cantar na introdução do nosso culto. Mas nós precisamos entender que, em primeiro lugar, a mulher sábia não é aquela que se desperta e fala, eu sou sábia, não sou sabiá. Não, é aquela que entende que ela precisa do Senhor, porque quem edifica as coisas é Deus. Além disso, ela precisa entender sobre o que ela vai edificar. Porque se ela entende que ela precisa do Senhor, mas ela edifica, ela consagra ao Senhor a sua família, mas como firme fundamento para a sua família, ela não coloca aquilo que Jesus está chamando de rocha, e essa rocha nada mais, nada menos é do que o Evangelho, por mais que ela queira edificar a sua família,
nós sabemos o que acontece com a segunda parte da parábola. Então, Deus está chamando mulheres a serem mulheres sábias, a serem mulheres que edificam a sua família, como esposas, como mães, como filhas, cuidando dos seus pais mais de idade. E como ela vai fazer isso? Não com a força do seu braço. Como que ela vai fazer isso? Na dependência do Senhor. É Ele que edifica. E tendo o firme fundamento, que é a rocha, que nada mais é do que o próprio Evangelho. E nós temos um exemplo de mulher assim na palavra de Deus. Ou melhor, nós temos a descrição que uma mãe está dando para o seu filho de como deve ser a mulher que ele deve visar para então desposar e casar. E claro, eu estou falando aqui do texto mais conhecido e mais citado quando nós tratamos a respeito das mulheres, que é Provérbios capítulo 31. Da mesma forma que nós temos na Bíblia o modelo perfeito de masculinidade, o modelo perfeito de masculinidade não é outro senão Jesus. Você quer saber qual é o modelo perfeito de masculinidade? Olhe para Jesus. O modelo perfeito de feminilidade não está em outro lugar senão em Provérbios 31, a partir do verso de número 10. Nós vamos trabalhar de forma mais aprofundada quando chegarmos no capítulo 31 de Provérbios, mas só para os irmãos entenderem o que é uma mulher sábia. E eu não quero que você saia daqui falando, meu Deus, eu olho para essa mulher de Provérbios 31 e eu estou muito longe dela. Sim, porque aqui é um modelo perfeito. Mas é quando você entrega a sua vida e da sua família, da sua casa ao Senhor, você deposita isso aos pés da cruz de Jesus e abraça o Evangelho, que você então está no caminho de ser transformada em uma mulher sábia. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa. E a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria e instrução da bondade. Está na sua língua, atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher, olha só, a conclusão do que é esse modelo perfeito de feminilidade, que é completamente contrário, é completamente oposto ao que nós estamos vendo nos filmes, músicas, novelas, séries sobre o que estão querendo vender, sobre qual que é o papel da mulher forte para nós, para os nossos filhos, para a próxima geração. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvado. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Então, o caminho é esse. Para ser uma mulher sábia, em primeiro lugar, reconheça que por seu próprio esforço você não conseguirá ser uma mulher sábia, você não conseguirá edificar a sua família. Você precisa depender, entregar e confiar isso nas mãos do Senhor, pois se Ele não edificar, é vão todo o seu esforço. E também depositar como firme fundamento a sua vida, a vida dos seus filhos, do seu marido, da sua casa como um todo, na rocha que é o Evangelho do Senhor Jesus, vivendo no temor do Senhor. Mas Salomão não apenas dá o bom exemplo, Salomão também nos dá um mau exemplo. E nós vemos aqui
que se por um lado a mulher sábia edifica sua casa, a insensata, que age como sabiá, ela com as próprias mãos a derriba. Olha que lição importante Salomão está nos ensinando. Ele não diz que a mulher sábia com as suas mãos edifica a sua casa, porque ele sabia, assim como o Salmo 127 nos ensina, e Jesus, ele retoma isso na conclusão do seu Sermão do Monte, que é só em Deus, através de Deus, por causa de Deus, que conseguimos edificar a nossa casa, a nossa família. Já a mulher insensata, ou a mulher sabiá, a responsabilidade da destruição do seu lar, dos seus filhos estando longe, afastado, do seu marido não buscando ser para com ela, como Cristo é para com sua noiva, e sendo, na verdade, uma mulher bagunceira, uma mulher barulhenta, é pelas suas próprias mãos, ou seja, Deus não é o autor quando nossos projetos falham ou fracassam. A insensata, com as próprias mãos, a derriba. E nós vimos aqui que a ideia de derribar não quer dizer que ela conscientemente quer destruir a sua casa, quer destruir a sua família. É claro que nós temos casos que a pessoa chega a um ponto tal de perversidade, pecaminosidade, que ela realmente quer ver a destruição dos seus entes queridos. Mas a ideia aqui, quando Salomão fala que a mulher insensata com as próprias mãos a derriba, não é que ela quer destruir a sua casa, mas por que ela faz? Porque ela despreza a dependência e o temor do Senhor. Ela tenta edificar a casa dela por ela própria, mas ela se esquece que se o Senhor não edificar, em vão é o trabalho daqueles que edificam. Ela quer edificar a sua casa e ela tem um projeto, mas o fundamento para o qual ela quer depositar a sua família, o seu casamento, os seus filhos, o cuidado com os seus pais, de toda a sua casa, não é o evangelho, não é a rocha, mas é o quê? A parábola de Jesus continua. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem ou mulher, tá vendo? Insensato, mesma expressão que Salomão utilizou aqui no 14, verso 1, que edificou a casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A ruína de uma família não é porque a mulher ela não quer edificar, é porque ela está edificando sobre um fundamento errado. E só há um único fundamento para o qual a nossa família estará protegida, segura. Talvez haverá um momento em que os filhos vão, como ovelhas rebeldes, se desviar. Mas aqueles que estão alicerçados e firmes na rocha, o maligno não toca. Não podem ser tragados, não podem ser engolidos. Por mais atrativo, por mais convidativo que sejam as propostas da nossa cultura pecaminosa, tentando tirar o foco, a atenção dos seus filhos, do seu marido, da sua casa. Então, a pergunta a se fazer não é: eu tenho buscado edificar a minha casa, a minha família? Não, a pergunta que você, mulher, e todos nós devemos fazer agora, não mais para mulheres, mas para todos aqui, essa noite é: sobre o que eu tenho edificado a minha vida? Sobre o que eu tenho edificado a minha casa, a minha família? Sobre o que eu tenho edificado o meu casamento? Sobre o que eu tenho edificado os meus sonhos e projetos? Sobre o que eu tenho edificado o meu trabalho? Sobre o que eu tenho edificado a minha espiritualidade? E se a resposta não for o evangelho, se a resposta não for Cristo, se a resposta não for a mensagem da cruz, você pode ter todo o esforço, você pode ter toda a boa intenção, você pode ter todos os recursos, você pode ter todos os arcabouços, todas as ferramentas, será vão. O destino não é outro senão ruína, derribada. Os seus esforços serão barulhos, cantos de um sabiá. A sua tentativa de consertar as coisas serão bagunça do sabiá laranjeiro. Mas não precisa ser assim.
As boas novas do Evangelho ainda são pregadas, ainda são anunciadas, da mesma forma que são as boas novas do Evangelho que transformam filhos que reconhecem que são falhos, pecadores e se arrependem e com isso tornam-se sábios e recebem a boa instrução, não sendo filhos rebeldes. O mesmo caminho é para você, mulher. Pastor, eu entendi que eu preciso edificar a vida dos meus filhos, o meu casamento, toda a minha vida, da minha casa, no Evangelho. O que eu tenho que fazer? Reconhecer que você não tem condições, que você não tem força e que só Deus, através de Deus, por causa de Deus e em Deus, na pessoa de Cristo Jesus, você será capaz de obter a sabedoria para então, capacitada por Deus, edificar a sua casa. Do contrário, seus esforços, sua tentativa, seus recursos, seu conhecimento, seu intelecto, não estando sujeitos ao Evangelho, não estando sujeitos a esse firme fundamento que é a rocha, de nada adiantará. E qual o exemplo que nós temos de uma mulher que foi insensata? A própria primeira mulher na história da humanidade. Ali nós temos um clássico exemplo do que é uma pessoa que, ao invés de abraçar o temor do Senhor e assim alcançar a sabedoria para edificar a sua casa, ela ali, na verdade, foi uma mulher insensata, mulher sabiá. Ela bagunçou, e não só bagunçou com a casa dela, mas bagunçou com a de toda a criação. Ela não só fez barulho, como ela também causou um pane no sistema. Mas louvado seja o Senhor, que na pessoa do segundo Adão, Cristo Jesus, restaurou, está restaurando e um dia uma restauração completa se dará. Porque se nós não temos como ser o modelo perfeito da mulher virtuosa, um dia todos nós seremos. Porque lá em Apocalipse capítulo 19, nós temos a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro, que está lá em Apocalipse, ela não é insensata. Ela não é uma mulher sabiá. Mas ela é uma noiva que está adornada, porque ela teme ao Senhor, ela reconhece a dependência, ela reconhece a necessidade, ela o ama, ela se entrega, ela se submete, e por isso ela então é favorecida. E o que espera, e o que ela tem a esperar é um belíssimo, perfeito, eterno e glorioso casamento, reservado a todos nós que estamos em Cristo Jesus. Está lá em Apocalipse capítulo 19, versos de número 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Sobre o que você tem edificado a sua vida, dos seus filhos, do seu marido, da sua casa? Já não é a hora de abrir mão da insensatez, da tolice, de achar que com seu barulho, com seu canto, com a sua bagunça, você vai conseguir edificar essa casa? Quais bagunças e barulhos precisamos nos afastar, porque tem nos atrapalhado a viver uma vida no temor do Senhor, edificando assim a nossa vida e da nossa casa? E por fim, aquelas mulheres, aqueles de nós que já recebemos esse favor imerecido e trilhamos o caminho da sabedoria, da sensatez, quantos sabiás na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, vizinhos que estão perto e que precisam urgentemente ouvir e receber o Evangelho, abraçar essa rocha, o firme fundamento, o único e suficiente para que nossa casa, para que a nossa família seja edificada
E venham os problemas, venham as aflições, venham as tentações, venham as crises, venham as dificuldades, venham as decepções, venham as enfermidades, mas ela permanecerá de pé. Não por causa de nós, mas por causa do seu firme fundamento.